Então, bom dia a todos. Portanto, a minha apresentação vai versar sobre os moinhos do concelho, mas primeiro vou fazer uma contextualização na região oeste. Começo uma apresentação com uma frase que é um pouco, enfim, que não é otimista, que é um tanto ou quanto pessimista, mas que demonstrava um pouco do que era a realidade em 1978. Ou seja, uma altura em que, de facto, aqui o moinho dos Caixeiros, que temos aqui ao nosso lado, estava na altura abandonado, meio em ruínas, sem velas, as varas partidas, e, portanto, era uma altura de algum pessimismo, já depois do 25 de Abril, e temos aqui o Sr. Fernando Galhano, que era um etnólogo de grande importância, mas era ele, o Sr. Ernesto Veiga de Oliveira e o Benjamin Pereira que fizeram o que se pode considerar a grande bíblia dos sistemas tradicionais de moagem. Portanto, o termo linologia que é utilizado em todos os países que estão ligados, portanto, à sociedade, que é a grande organização que estuda e divulga e promove as questões ligadas aos moinhos, foi criada por esse engenheiro Santos Simões, inclusive o seu nome, o nome molinologia, foi ele que o criou e que foi adotado em todas as línguas. Eu coloquei aqui alguns aspectos que mostram a importância dos moinhos, sobretudo dos moinhos de vento, na região oeste. Reparem, desde o Turismo do Oeste, utiliza o símbolo do moinho, a Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste também, a Líder Oeste, freguesias aqui do concelho que têm um moinho no seu brasão, os congressos. Portanto, podemos dizer que o moinho de vento é um dos grandes símbolos de identidade da região oeste. Eu tenho aqui uma breve referência porque é que o moinho de vento na região oeste tem essa importância e coloco aqui algumas questões, não as vou dizer todas, mas que, enfim, é uma coisa que pode-se dizer do senso comum, portanto, a questão da visibilidade do moinho, a sua dinâmica através da rotação das velas, o número, que é muito importante, o conjunto. Portanto, falava-se há uns tempos, mas os moinhos do Oeste é tudo igual, não tem assim o valor. O valor patrimonial ganha-se pelo conjunto. E temos aqui alguns dos aspectos que o Jorge falou da questão, que eu coloquei aqui um tanto ou quanto sabor amar, um tanto ou quanto poético, também é uma questão importante nos moinhos. A questão da adaptação ao vento, não é? Tem uma característica que toda a gente na atualidade fala, temos nas mudanças, nas resiliências, na capacidade de nos adaptarmos a toda a evolução das tecnologias. Aqui o moinho tem essa capacidade, através da rotação do seu capelo, e também na questão da história das tecnologias, foi considerada a grande invenção na Idade Média, que teve uma importância muito grande nas economias locais de então. Mas falta depois cumprir as etapas seguintes, ou seja, um património de valor sociocultural, que ainda não está assumido, esse património, criar espaços diferenciados e ter essa paixão pelos moinhos ainda está reduzida à meia dúzia de pessoas. Temos que, de facto, ter políticas que sensibilizem a população, quer proprietários, quer cuidadores de moinhos, para assumir a questão da valorização sociocultural. Uma terceira fase, que estaríamos num patamar superior, a questão de encontrar no moinho um fator de desenvolvimento e coesão da região oeste. Ou seja, pelo exemplo do moinho, a termos outras atividades, sejam de que natureza for, industriais, agrícolas, uma referência para o próprio desenvolvimento regional. Entrando agora na questão dos moinhos do concelho. Temos 200 aglomerados urbanos para 200 moinhos de vento. Portanto, temos aqui um moinho de vento típico do concelho de Torres Vedras e da região oeste também, que o capelo é que gira, o resto da estrutura é fixa e tem um sarilho interior que permite a rotação. Reparem aqui um exemplo em que, de facto, o moinho está devidamente destacado do resto do aglomerado e da sua expansão
com o envolvente do moinho. Temos casos muito diversos, eu não os coloco aqui, é que nós podemos ter um moinho, podemos ter desenvolvimento urbano dos aglomerados, as pessoas podem criar as suas habitações, mas é possível conciliar as duas coisas. Outra referência que temos é de facto, e que levou à degradação dos moinhos, era a sua viabilidade económica. Pelo menos até meados do século XX, o moinho tinha essa função única, que era produzir farinha através da moagem dos cereais. E quando as tecnologias evoluíram e surgiram grandes unidades industriais de moagem, e temos aqui esta relação, ou seja, estamos à mesma na casa dos 200, como estávamos em relação aos aglomerados, e um moinho de vento, em média, pode produzir 200 kg por dia. Aqui temos um moinho de vento adaptado e que tem, de facto, um motor elétrico com mós francesas. Estas mós francesas umas mós que não permitem, ou seja, são mais duras, são feitas de um material silicioso e que não necessita de ser picada tantas vezes. Eu posso dizer que noutros tempos, as mós pinheiras, que eram aqui da zona de Perpinheiro, eram picadas todos os dias. Os moleiros, e o trabalho de picagem é um trabalho duro e ainda demora o seu tempo. Fazê-lo todos os dias era obra. E depois, finalmente, uma unidade industrial de moagem moderna, que é o caso, anda na casa dos 200 mil quilos por dia. Não é? Em termos de viabilidade económica, o moinho de vento não tem viabilidade, mas tem assim, integrado com outras estruturas, que é um bom exemplo aqui, o moinho dos Caixeiros, em que tem aqui assim, é viabilizado aqui pelo pão e não, enfim, só pela produção de farinha. E, por sua vez, há aqui esta complementaridade que faz com que este projeto seja viável e que esteja aqui. Portanto, foi reformulado, a Casa do Pão estava em cima do moinho, foi afastada e criou aqui um espaço muito mais amplo, que as novas gerações possam beneficiar deste património. Este é um moinho que nós podemos dizer que é de uma fase anterior, porque não é um moinho de grande porte, em que tinha aquele sistema tradicional, portanto, da mó de cima e depois a mó de baixo, engrenada por um veio com um carreto, com um cepo e um carreto, ou uma carretilha. E é um moinho por cima da cidade que funcionou, que é o moinho do Aleixo, ou da Manuela, também conhecido como moinho da Manuela, que funcionou até meados dos anos 90. E como eu estava a falar da questão da picagem das mós, aqui está um exemplo de um moleiro, que era o Sr. António da Freiria, que já faleceu. E como vê, o esforço é grande, não é? A mó é virada e depois é picada assim como ele está ali, a picar a mó. Portanto, é uma coisa, isto pesa 1 tonelada ou mais. Aqui tínhamos um moleiro, este senhor já teve os últimos anos, talvez 15 anos ou mais, que já a única coisa que fazia, já tinha idade, era ir pôr o moinho de vez em quando a rodar, mas que é importante, que é manter. Portanto, aqui temos duas situações, portanto, um antigo mestre que o Jorge Martins já apresentou, que era o mestre José Grusso, naquela imagem com as mós romanas, com aquele vestígio de um poiso de uma mó romana, em que de facto o moinho foi recuperado. Não está a funcionar, mas recuperou o capelo, tem um mastro, e aqui o moinho, já com o novo mestre, o Francisco, que é aqui da Silveira, a colocar, neste caso, a base do tal sistema que depois roda, como o Jorge explicou. Portanto, chamamos o fechal, um fechal de madeira, portanto, com as rodas. Aqui dá bem para ver como é que depois isto funciona. Portanto, depois o mastro, que é colocado depois, não é? Isto é colocado em cima e depois é que vem o mastro e é colocado sobre este suporte, que está aqui os malhais, onde assenta o mastro. Portanto, temos que usar as novas tecnologias, mas mantendo o compromisso do moinho. Por exemplo, em termos de materiais, estas rodas são feitas de teflon, portanto, antes eram feitas em madeira de freixo, sobretudo em freixo, mas a madeira desgastava-se com o tempo, tanto que havia no moinho. Eu agora aqui não tenho um sítio por baixo, permitia depois substituir as rodas, em que as rodas ficavam num vazio,
criado no moinho por baixo, onde se substituía, depois tirava-se a cavilha da roda e substituía-se. E estas rodas, funcionam, enfim, anos e anos, e portanto têm uma durabilidade maior. Ou se tem uma durabilidade maior, nós estamos a conservar o moinho, e não é pela mudança do material que as coisas, que o moinho não deixa de ser moinho, não é? Se houver pequenas alterações que se adaptam à atualidade. Outro aspecto que eu coloquei aqui, esta imagem, já para mostrar um pouco de uma coisa que é muito importante e que é característica aqui da região oeste. E em relação aos búzios, eu coloquei estes partidos porque os búzios, eu entrevistei ainda aqui informalmente vários moleiros da região oeste sobre porque é que se metia búzios nos moinhos. Aconteceu que me deram umas 10 respostas diferentes em relação à funcionalidade dos búzios. E de facto, desde uma resposta, portanto, com os búzios ganham, a cerâmica ganha uma determinada umidade e o som altera-se, é possível prever os ventos, a mudança dos ventos, ou a intensidade, ou se vem uma tempestade, que é um sinal apenas de brio e de indicação que o moinho está a funcionar em pleno. Era essa indicação até para os clientes. É preciso não esquecer que os búzios eram retirados quando morria um familiar próximo do moleiro. Portanto, ou seja, é um sinal de luto de retirar os búzios. Portanto, os búzios estão associados à vida, à dinâmica, ao funcionamento do moinho. Mas há mais questões, o equilíbrio do moinho. O moinho está com cabeça, era o nome que davam quando ele está desequilibrado. Então colocavam uns ferros para tentar equilibrar o moinho, mas pronto, também a solução de dar alguma consistência ao moinho também pode ser realidade. Portanto, isto só para mostrar que há várias hipóteses. Pronto, aqui está um exemplo aqui da parafernália de coisas que o moinho precisa, portanto precisa de muitos cuidados. É pinturas, é os ferros, é as varas, as velas, e bastava esses pequenos investimentos que se estivermos atentos até do investimento público para isso, não precisamos depois estar a fazer um investimento avultado quando o moinho já está extremamente degradado. E ainda hoje é assim, vai-se buscar um mastro de um moinho velho, aproveita-se, repara-se. Temos aqui um exemplo de um moinho do Gaio, antes de ser reconstruído, portanto ele estava em ruínas. E temos aqui um exemplo de um moinho, de um mastro que veio com certeza de outro moinho. Reparem que ele teria sido cortado e depois as furas para a entrosga foram feitas mais à frente. Que hoje em dia já não se encontram estes mastros e já não há madeira em torres como havia noutros tempos, e então recorre-se a moinhos que estão abandonados e que têm estas peças nestas madeiras novas, exóticas, vindas do Brasil e da África, e que depois são recuperadas para outros moinhos. E isso era uma coisa muito comum aqui na região oeste, esse mercado de peças que vêm de um lado e que ainda se mantém, ainda que a outra, uma escala menor, não é? Tanto que temos aqui um exemplo de como se aproveitava os materiais, isto para construir a torre em alvenaria, os materiais do próprio local onde o moinho era implantado. Portanto, temos aqui assim um moinho na serra ali perto do Socorro, em Monte Deixo, que é basalto, portanto, que é o que existia. Portanto, aquilo era uma antiga chaminé vulcânica e assim se aplicou o basalto, como aqui os arnitos, no moinho ali na zona de São Domingos de Carmões, e aqui o moinho da Mascote em Runa também, uma zona calcária, e cá estão os calcários. Portanto, havia essa questão funcionava-se muito com os materiais da zona, e sobretudo aqui na construção, nas alvenarias e em tudo o resto também, não é? Agora, entrando nas tipologias do concelho. Portanto, o moinho típico é este o mais antigo, este o mais recente, ou seja, este aqui assim funcionava com 2 casais de mós. O sistema é este, com sarilho, cá está. Eu trouxe esta imagem do moinho ainda por colocar a forra do capelo. Pronto, onde é mais visível, até tem esta corda em verde que dá para perceber. Portanto, ele está ali preso
Aqui assim há a parte que roda, que é esta em madeira, e depois aqui há a parte de pedra, que é a parte fixa, como é evidente, e tem aqui esta peça, que é um sarilho, como nos barcos também existe. Ao rodar estes braços, ao rodar os braços, portanto, ele vai enrolando a corda e vai-se deslocando nesta direção. Muda-se na pedra calcária, muda-se para o outro lado e roda no outro sentido. Portanto, tanto pode rodar num sentido como no outro. Tem aqui a ponte do sarilho ou a canga, onde está colocado então o tal sarilho que depois faz a respectiva rotação. É assim que funciona este moinho, com este sarilho, por isso é a tipologia esta, de sarilho interior, com tração interior, um moinho de torre fixa com tração do capelo interior. Este também funcionava assim, ainda que agora já esteja numa fase mais degradada. Este aqui tem a particularidade de ser em madeira, mas também funciona com aquele tipo de sarilho, ainda que não com uma base de pedra, mas também em madeira, com uma calha muito mais fina, tanto que aqui a parte do capelo sobressai, porque enfim, não tem a largura deste para ficar no capeado do moinho. Mas a base é exatamente a mesma. Aqui assim temos, este seria o moinho mais tradicional, que já vem do século XIX, e mesmo de meados do século XVIII, ou seja, esta forma e o que havia em meados do século XVIII é como é hoje, dentro deste moinho mais tradicional. Portanto, uma mão em cima, outra em baixo, com um cepo e um carreto a fazer depois a orientação para a segunda mão. Este moinho foi feito por um mestre, um grande mestre da zona da Eireira, que era o José da Maria Rosa. E este moinho nunca funcionou, mas é o maior moinho do concelho e que era para funcionar com 5 casais de mós. 5 casais de mós. Nós aqui no concelho, depois com a questão, os moleiros quiseram viabilizar as suas moagens, e o que é que fizeram? Multiplicaram, tentaram colocar mais casais de mós, dar outro rendimento. O projeto nunca foi viabilizado, porque ele também não era uma pessoa rica e isto implicava, já era um sistema industrial de grande monta. E pronto, isto aqui assim, eu penso que está falado, é a questão deste tipo de moinho. Aqui temos então aquilo que eu estava a falar, um moinho tradicional, em que tem aqui uma peça que se chama o turco e que permite tirar a mó com mais facilidade do que aquele senhor tirou anteriormente, uma facilitação do trabalho do moleiro, e este é o sistema que existe aqui, portanto no moinho dos caixeiros, e o que existe na maior parte dos moinhos, o tradicional, portanto modo de trigo em cima, modo de milho em baixo, e o sistema do carreto e do cepo para fazer a transmissão para a segunda mão. Isto é o aliviador, que permite também definir a largura entre mós, para colocar uma farinha mais fina, ou mais, em função também do que o moleiro pretende. Permite regular as mós na sua altura para a farinação. Depois, isto era o que tínhamos tradicional. A partir dos anos 40, 50, começaram a aparecer os sistemas com tambores e correias. Já para permitir o quê? Para permitir mais mós e ganharem rendimento. Portanto, aquele tal período em que há, de facto, um investimento para melhorar os rendimentos dos moinhos, para combater os outros sistemas de moagem mais modernos. E temos aqui a mesma coisa, esta foto é deste mesmo moinho, e em que temos aqui assim um duplo tambor, e depois distribui para uma mó no piso do meio e para 2 alinhadas no piso de cima. E aqui ganhamos em relação àquela mais um casal de mós. No concelho de Torres Vedras chega-se a 4 casais de mós, raros. Os 3 casais de mós, os 4 já é 1 ou 2 casos no máximo. Depois temos aqui no moinho, dentro dos mesmos sistemas aqui do concelho, uma combinação entre este sistema e este, em que aqui assim temos o tal cepo, que é este, que distribui para uma mó que havia em baixo, portanto, através do cepo, e aqui temos o carreto que fazia a distribuição para as 2 mós alinhadas em cima.
Portanto, acaba por ser uma combinação entre os dois, mas a ganhar mais uma proposta dos 3 casais de Mos. Agora, um pouco do que temos, caracterizando um pouco do que é a realidade. Esta realidade é de 2005. Será a data em que se realizou depois uma extensão e um levantamento exaustivo de quase todos os moinhos do concelho. Temos 31 moinhos com disbelas e búzios que estão em condição de farinar, sem custos adicionais. É uma questão, por vezes, uma breve afinação, mas que não é todos os moinhos que estão a farinar permanentemente, porque isso também não existe, é a realidade. Temos ali o Joaquim Constantino com sistemas de motores elétricos, funciona, e que tem o seu negócio, que é viável, mas que não é esta a realidade. Com varas, ainda com varas em que lhe dá aquela feição ainda de um moinho relativamente conservado, que não sabemos ao certo depois o que está por dentro. Temos 36, ou seja, temos aqui logo aí 40% dos moinhos que estão razoavelmente em bom estado, só com o mastro, independentemente do capelo estar mais ou menos degradado, tínhamos esta situação. Só com o capelo, 25%, portanto, temos aqui assim 40% que estão inteiramente em ruínas e poucos com o telhado modificado. Portanto, são números, mas dão-nos mas é sempre interessante para percebermos como é que está o estado dos moinhos no concelho. Por freguesias, eu tenho aqui ainda a estrutura da altura, que não era esta estrutura com a agregação dos moinhos, e de facto temos aqui assim a questão aqui da Silveira, que tem 13, o Machial 28, que é o que tem mais. Portanto, como eu disse anteriormente, são 202 moinhos inventariados. As freguesias do litoral, com maior urbanização, acabam por ter moinhos em melhor estado, ainda que muitos deles adulterados ou modificados para a habitação e que alguns deles não são as melhores soluções encontradas. Como há as assimetrias regionais entre o litoral português e o interior, também há uma assimetria entre o litoral aqui do concelho e o seu interior. E nós víamos também isso nos moinhos, por exemplo, enquanto que aqui no litoral, Silveira, Atos Cunhados, São Pedro da Cadeira, as velas já eram em tela, nas freguesias do interior ainda permaneceram velas em lona durante muito tempo, e outros aspectos como estes das adaptações, e portanto vivia-se um bocado ainda, portanto o isolamento, esta proximidade, mas era uma proximidade ainda com um grande isolamento. Aqui, pronto, é mais uma relação em que temos aqui a questão dos moinhos modificados. Aqui, quando dizemos modificados, não quer dizer que sejam todos que todos os moinhos que são para a habitação se considerem modificados. Aqui são, de facto, aqueles que tiveram alterações ou numa desmesura no tamanho do moinho, ou capelo em cimento, em telhado, em telha, pronto, tudo isso, ou umas sevilhanas, como são aqueles moinhos para a habitação, em que depois, até meio do moinho, se faz uns anexos à volta, mas também não é aquilo que nós desejamos para os moinhos. Agora, falando na questão das azenhas. Aqui, a maior parte é habitação e há um pequeno anexo, que não é este, à frente, onde está, de facto, o edifício de moagem, muito mais reduzido. Neste caso, tinha 2 casais de Mos. É aqui neste esquema em que estudámos as relações entre os moinhos de água ou azenhas. Portanto, acho que isso ficou claro, a diferença entre um e outro. Portanto, o moinho de água é o moinho de rodízio, portanto, em que a roda é horizontal e a azenha a vertical. E há desses dois tipos aqui. E os moleiros utilizavam no inverno as azenhas, os moinhos de água, a azul, e depois no verão, com a falta de água, dado o regime sazonal aqui das chamadas ribeiras do Oeste, iam para moinhos de vento, aqui à volta. Portanto, estes traços, estes segmentos representam essa mobilização sazonal entre o moinho de vento e o moinho de água. Aqui a foliteira, a azenha, e depois 3 moleiros trabalhavam nesta azenha.
E depois, no verão, um ia para aqui, para o moinho na zona de Dois Portos, outro ia ali para a zona da Serra do Socorro, né? Está aqui, e outro vinha aqui para a zona, já no Concelho do Sobral. Portanto, estudou-se todo o vale e dos sistemas de moagem que havia no vale. Portanto, esta é uma das azenhas da Quinta da Chambona, em que tinha 2 casais de mós, portanto, destas que estamos a estudar, e em que aqui ainda, isto no espaço de 10 anos, passou-se desta situação e desta para esta. Tem 10 anos, estas foram tiradas no início de 80, estas já perto do ano 2000. Aqui, em relação às tipologias dos moinhos de água e das azenhas, é um esquema que o Jorge também já apresentou, mas que é importante referir um aspecto que é particular do Concelho de Torres Vedras, que é este sistema com a ponte e o carreto, que permite, portanto, o maior rendimento das mós. É uma particularidade da bacia hidrográfica do Cisandro e do Alcabrichel. Noutros lados, e já falámos em congressos com indivíduos especialistas no moinho de roda horizontal pelo mundo, e o que usam é o sistema só, aquele direto, só com esta parte, ou seja, que vai diretamente à mó. O que roda, isto roda em cima. Portanto, a mesma coisa. Isto aqui permite maior rotação, com a mesma velocidade de rotação da roda, e é um sistema nosso. E na minha maneira de ver, e também penso que do Jorge, já temos falado sobre isso, tem a ver com a questão dos moinhos de vento. Aqui, assim como é esta grande complementaridade entre os moinhos de vento e os moinhos de água, adaptou-se isto associado a outro aspecto, que é que, de facto, as ribeiras do Oeste têm aquele regime de sazonalidade e, por sua vez, também no inverno, os caudais têm relativamente pouca potência. E daí ao colocar esta solução, portanto, não necessita de uns fluxos de água, de uma abundância de água tão grande. Por sua vez, para além de multiplicar, de aumentar o rendimento das mós, o peso das mós sobre o rodízio, deixa de existir. O peso é feito sobre esta ponte que está aqui a meio com o carreto. Portanto, aqui temos o caso da azenha, que é aqui esta de propulsão superior, como foi falar, feliteira, a tal azenha que eu falei, em que os 3 mestres deslocavam-se no verão para os moinhos de vento, em que temos aqui um sistema misto. Portanto, aqui está identificado azenhas no concelho, por freguesias, portanto, 16 azenhas, portanto, estas, 5 rodízios, 5 edifícios, não é o número de rodízios, atenção. 5 edifícios e 3 desta natureza, com rodízios e com a azenha, com as rodas verticais e as rodas horizontais. Portanto, é aqui que trabalhavam os 3 moleiros, tinham 4 casais de mós. E conseguiam aqui governar a vida durante o inverno, os 3. Isto aqui, assim, esta imagem é então de uma azenha de propulsão inferior, que há um exemplo no Vale do Cisandro, da azenha do Cabaço, também era um sistema misto, em que tinha um casal de mós acionado por uma roda de propulsão inferior e 2 rodízios. Portanto, aqui está a tal questão que eu falei, portanto, o direto e com o tal sistema, que aqui está num desenho em que dá para ver com maior detalhe como é que é feita a passagem. Isto está em corte, que seria uma trava onde está assente o veio depois que vai à mó, a tal segurelha que permite suportar a mó de cima para que ela depois rode. Isto é um breve esquema das diferenças para definir aqui estas tipologias. Isto é o levantamento das tipologias no Vale do Cisandro, em todo este vale. Portanto, temos até aqui ao 8, é o Concelho de Torres, depois as outras, Concelho do Sobral. Mas em que se vê, de facto, aqui assim o caso da azenha do Cabaço, propulsão inferior, as 2 deste nosso sistema específico da região do Concelho de Torres. Aqui assim eram 3 rodízios na azenha da Boiaca, que é mais à frente, a seguir ao Cabaço, no mesmo Vale dos Cucos, com 3 rodízios deste sistema próprio. Depois aqui 2 rodas de propulsão superior já na Enruna
E aqui também, esta aqui assim, que é aquela da Quinta da Chambona, tinha um sistema de correias que permitia assinar outro casal de mós ao lado. Portanto, e os vários sistemas, portanto, uma grande diversidade de sistemas em todo o vale. Do terreno, às condições da própria linha d'água e também das economias que o moleiro tinha para montar os próprios sistemas de moagem, não é? Em termos de projetos de recuperação das azanhas, é a azanha de Atos Cunhados, que foi recuperada, que tinha três rodas hidráulicas, não é? Propulsão superior, cá estão a entrada da admissão da água, e tinha em cima uma estrutura que tinha um moinho americano, que também já foi explicado, um moinho que tinha um sistema com um leme que fazia a orientação ao vento sem necessidade de intervenção humana. Portanto, conjugava as duas coisas num sistema já semi-industrial, em que tinha de facto alcatruzes para levar o trigo para os tegões e depois para levar a farinha para as peneiras. Portanto, já com um sistema mais desenvolvido, portanto, com outros rendimentos. Outro projeto que nos é muito querido e que também está recuperado, que todos conhecem, eu coloco aqui porque é a nossa joia da coroa das azanhas. O único imóvel de interesse público que temos no concelho, portanto, o único imóvel classificado. Existem no país, no máximo, 12 imóveis classificados, entre moinhos de vento e azanhas. Aqui manteve-se uma das rodas, ou seja, a roda que estava quando ela deixou de funcionar só tinha uma roda. Isto em 1960, 59, 60 foi quando ela deixou de funcionar, segundo a moleira, que ainda agora já devia ter falecido, mas falei com ela há uns 12 anos, e manteve-se essa roda. Ela chegou a ter 3 rodas, portanto 2 para farinação e uma como pisão, mais abaixo. Portanto, seria aqui numa estrutura que já não existe, estaria aqui nesta zona, e 2 rodas aqui. Portanto, é uma azanha que há documentação desde o século XVI, que indicam da sua existência, e de facto criou-se um espaço digno, modernizado, não é? Como é evidente, o edifício tem uma zona de consulta de jornais, tem o posto de turismo, e a zona interpretativa aqui sobre aqui a roda hidráulica. Depois dentro tem um casal de mós e explicação de como é que todo esse sistema funcionava, tal como aqui. No Moinho dos Caixeiros também tem a mesma explicação. E queria-vos também mostrar, isto é dos anos 40, a importância da captação de água para a azanha de Santa Cruz. Portanto, ela funcionava com um tanque enorme que captava a água de um veio que vinha daqui e outras. Portanto, vinham duas linhas de água, uma do Alto da Vela e outra aqui da zona da Boa Vista, e juntavam-se aqui e fazia-se aqui uma primeira captação de água. Reparem bem para esta dimensão em relação ao que era, na altura, a aldeia de Santa Cruz, não é? E depois daqui desta caldeira, a água vinha aqui para outra represa, ou seja, como isto tinha uma grande dimensão, ela distribuía para uma represa para ter um maior controle. Portanto, a azanha é estes edifícios aqui, que não se notam muito bem, mas é aqui assim. Esta era a casa da moleira. E um segundo sistema que depois levava a água para a azanha e assim permitia que a azanha funcionasse todo o ano. Aqui só uma imagem da tal roda, que seria o pisão, e que é na altura em que teria 3 rodas, teria outra ali, mais outra. Isto, fins do século XIX, início do século XX, quando depois, por 1930, 40, passou a ter só uma roda. E aqui assim a caldeira, para ter mais uma noção, para além da fotografia aérea, do que era a caldeira, e o tal moinho de vento, aqui ainda a funcionar. Santa Cruz tinha este aspecto. Aqui assim temos o que era a Azanha da Ponte, que teve um projeto interessante de restauração, feito pelo professor Rosa, que era na altura o proprietário disto, se calhar fins dos anos 80, por aí,
e que de facto transformou isto num restaurante muito interessante, com uma zona de interpretação. Recuperou isto tinha dois rodízios, com o tal sistema próprio, isto já no Vale do Alcabrichel e não no Cisano, no Alcabrichel, com o tal sistema próprio da ponte e do carrete, portanto, que falei. E depois tinha aqui, por acaso não tenho aqui, mas tenho uma zona com painéis e aqui estas janelas, estas portinholas, para ver o espaço do rodízio que foi recuperado. O outro não foi, mas esteve a funcionar ainda durante muitos anos, enquanto isto foi restaurante. E pronto, e aqui assim uma certa apresentação. Nota-se aqui que houve um mal das azanhas e dos moinhos de água, que houve aqui uma inundação recente, portanto, e que a água subiu ao ponto de chegar aqui à zona de cima aquela parte dentro nós chamamos o caboclo, ou o inferno. Ela chegou aqui à parte do edifício de moagem, que fica aqui um bocadinho mais acima, isto é o acesso. E aqui pode ser mais um polo. Há aqui várias ideias, isto vai ser recuperado. Há um projeto para isto, financiamento, inclusive, comunitário, e que é mais um polo de divulgação, de sensibilização, para que mais pessoas possam aderir a esta causa dos moinhos e suscitar paixões também, que isso é importante, a questão da paixão pelos moinhos. E pronto, agradeço-vos a todos este bocadinho.